Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Peço que você tome nota, o título da mensagem dessa noite chama-se Uma Vida de Oração. Quando uma mensagem vem falando de oração, é porque Deus sonda o teu coração e sabe como que está a tua vida. Deus sabe, abençoado, o que está se passando por dentro da gente, a dificuldade que você de repente pode estar tendo de viver na oração, na perseverança, e isso não pode acontecer em você, porque você é um conhecedor da verdade. Sabemos que o poder de Deus opera pelas palavras, pela oração, pelas súplicas. E sabendo isso, não podemos ser pessoas que não oram, que não perseveram, que não vivem uma constante oração. Quem é de muita oração não só atrai muito o poder de Deus para a sua vida, como também passa a ser mais amado, mais íntimo de Deus. Se não fosse assim, o arcanjo Miguel não falaria para Daniel. Quando Daniel começou a praticar a oração, e ele praticava essa oração 3 vezes ao dia, quem que se apresentou para ele? O anjo. E falando o quê? Daniel, tu és um homem muito amado. Então, automaticamente, com a perseverança que Daniel tinha, Deus enviou um anjo para falar com ele. Só que nos dias de hoje, não precisamos que um anjo venha falar para você, porque o próprio Deus fala ao teu coração. O próprio Deus fala ao teu espírito. E quando ele fala, você sente aquela paz, aquele gozo, que dá vontade até de chorar, abençoado, de tanto gozo que você tem no coração. E Deus só pode se manifestar dessa forma quando você vive em constante oração com Ele. Daniel teve essa experiência ouvindo um anjo falando com ele. Mas ele precisou o quê? Falar o quê? Viver uma vida de oração. O arcanjo Gabriel diz claramente isso em Daniel 10, capítulo 10, verso 11. Tu és um homem muito amado por Deus. No verso 11 e no verso 19. Mas se Daniel não vivesse a oração, será que ele teria ouvido isso do anjo? Nunca. E essas palavras foram consoladoras. Imagina ele ouvindo isso de um anjo. O que ele não sentiu, hein? Eu sou um homem muito amado por Deus? O que eu fiz? E o anjo fala, olha, desde o momento em que colocaste o coração a suplicar a Deus e a aprender a sua vontade, a tua oração foi ouvida. A oração simplesmente agrada muito a Deus. E Deus, Ele se agrada de você e Ele quer que você viva essa constante oração em sua vida, em nome de Jesus. A oração te torna mais íntimo de Deus. E só através da oração, a paz de Cristo começa a manifestar-se no seu ser. O desassossego que você sente, aquele aperto, a preocupação com os problemas, com o dia de amanhã abençoado, tudo isso é falta de oração. A preocupação, o desassossego, aquela angústia que está no teu coração é falta de oração. Porque se você é alguém de oração, de constância nessa prática, o próprio Espírito de Deus vai gerar em você o quê? Paz, tranquilidade, porque é isso que afirma a sua palavra. Vai tornar o teu coração um lugar de descanso. E é isso que precisa estar no seu coração, um descanso. Porque a fé vai atuar no descanso, não é no desassossego. A fé é um lugar de descanso. E se você está desassossegado, é porque está faltando oração. Se você ora muito, a fé, a convicção se manifesta dentro de você. A negatividade na tua mente abençoada, ela desaparece. Se você está em constante contato com a palavra de Deus e oração, as dúvidas na tua mente, a negatividade, ela se dissipa.
as aflições e luta que você estiver enfrentando, toda essa nuvem escura passa. Mas é preciso você estar firme na oração. É uma vida de oração que vai te dar condição de estar nesse descanso, que é o lugar da fé. Vejamos o que a palavra de Deus diz acerca deste assunto, a oração, começando na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 6. Vejamos o que diz o nosso Deus nessa narrativa. E assim diz, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Esse humilhai-vos aqui é você reconhecer que você necessita de Deus, que você precisa da ajuda dele para acalmar o teu coração, que você precisa da ajuda dele para tirar as preocupações das situações e problemas que você está enfrentando. Porque num tempo passado, quando estávamos na religião, se humilhar para Deus é colocar a cara dentro de um vaso sanitário, né? Eu já escutei isso na igreja onde eu estava, né? Aqui da frente, não quero falar o nome, né? Abençoado, eu cheguei a ouvir isso de um pastor que, para que você se humilhe diante de Deus, você tem que colocar a sua cabeça dentro de um vaso sanitário e dizer, Senhor, eu sou um verme, eu não mereço da tua misericórdia. Isso não é se humilhar diante de Deus. Mas você reconhecer o quanto você precisa dele. Porque nós temos um corpo frágil. Um corpo que milita muito contra a vontade do Espírito. E qual é a vontade do Espírito? Uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de congregar. Isso é a vontade do Espírito. E precisamos da força de Deus em nós para executarmos a nossa vida de cristão em nome de Jesus. Então isso é humilhar-se diante de Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.